espírita, companheiros que optam por compreender a verdade sob a ótica de outras bandeiras, quer sejam científicas, filosóficas ou religiosas, caríssimos trabalhadores da Federação Espírita Pernambucana, que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que aqueça, deste modo, os nossos corações e ilumine o nosso discernimento. Os novos métodos de reunião encontrados através dos modernos equipamentos de comunicação entre as pessoas têm acalentado e levado conforto de saber que todos nós, embora fisicamente separados, continuamos unidos em pensamento, onde podemos nos ver, onde podemos nos falar. Porque no reino do pensamento, as distâncias não são medidas em quilômetros, em metros. Elas são medidas em hertz, em faixa de vibração, em faixa de frequência. Mas destes novos modos de reunir-se, é natural que a gente tenha colocado as nossas emoções, porque onde vamos, onde estamos, lá elas estão. E destas emoções, algumas das quais destrambelhadas, atrapalhadas, têm nascido algumas contendas. Apesar de separados fisicamente, alguns de nós, a gente ainda continua utilizando-se das nossas trincheiras, e estas têm nos proporcionado a separação. Quer seja pelas opiniões políticas, quer seja pelos nossos pontos de vista econômicos, a gente tem se posicionado e às vezes tem ofendido as pessoas que pensam diferente, porque ainda acreditamos que somente o nosso modo de pensar é o modo correto, é o hegemônico. Esquecemos desta forma o conselho do Mestre Jesus, materializado pelo apóstolo João em seu Evangelho, no capítulo 13, versículo 35. Diz o Cristo, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Contendas, divisões sempre fizeram parte dos agrupamentos das mais variadas propostas. Vamos lembrar, por exemplo, no século I, as disputas gigantescas para a admissão de novos cristãos. A igreja de Antioquia, por exemplo, quase fora completamente dizimada, porque de um lado Paulo defendia que os gentios, para tornar-se cristãos, não necessitavam do ritual de circuncisão tradicional do povo judeu. Na trincheira oposta, seu companheiro de trabalho, de apostolado, Barnabé, que defendia que só era possível ser cristão se a gente fosse primeiro judeu. Ou seja, seria necessário primeiro submeter-se à circuncisão para que a gente pudesse se tornar cristão. E narra Emmanuel, no capítulo 5 da obra Paulo e Estevão, na segunda parte, que depois de uma tarde e noite de muita discussão, onde até lágrimas foram vertidas sem que aquele grupo chegasse a um consenso, a palavra fora dada a Simão Pedro, que viera de Jerusalém, sobretudo para acalmar os ânimos. Pedro levantou-se, tomou as anotações de Levi
no que hoje conhecemos como o Evangelho de Mateus, e de modo silencioso deixou a lição. Porque ao solicitar a leitura dos textos anotados pelo apóstolo e vivenciados pelo Cristo, Simão Pedro estava dizendo: é preciso colocar a mensagem de Jesus acima das questões temporárias. Porque, afinal de contas, não esqueçamos, o nosso reino não é deste mundo. A propósito, lembremos do mês de novembro de 1860. Kardec, com os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, costumava reunir-se às sextas-feiras. A reunião do dia 2 de novembro daquele ano, 1860, fora marcada pela discussão entre a necessidade de se estudar as causas das manifestações físicas. Alguns estudantes defendiam esta necessidade, outros diziam que não. Na sessão seguinte, no dia 9, Allan Kardec vai abrir a sessão lembrando um conselho do Espírito São Luís, guia espiritual daquela sociedade. E diz São Luís: que estudeis, que investigueis, que alhures possais fazer as mais variadas interpretações, que ouçam, que vejam, mas que não esqueçam, diz São Luís, que não esqueçam da compreensão e do amor. Que a gente não esqueça de que acima das nossas opiniões pessoais, de que acima do momento e das disputas que ora enveredamos, está a mensagem do Cristo. Porque em breve, esta pandemia passará. E quando ela passar, porque os momentos dolorosos não são para sempre. Porque quando ela passar, a gente vai voltar a trabalhar juntos. E em voltando a trabalhar juntos, é necessário que a gente não leve para esses trabalhos os rancores e os sentimentos separativistas tão presentes nos dias atuais. Voltaremos para a Câmara de Passe, voltaremos para as tribunas, voltaremos para as monitorias, e é preciso então voltar a trabalhar com aquele companheiro que ora eu compreendo que esteja na trincheira oposta. Só existe um ideal que está acima de qualquer outro. É o do amor e o da transformação fraterna da humanidade. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para as diversas lutas que temos em transformar a nós próprios. Muita paz para todos.